Olá, meus amigos, olá, minhas amigas. Neste módulo, nós vamos resolver questões sobre aposentadorias e pensões do regime próprio de previdência social. E são questões da banca Sebrasp, CESP-Sebrasp. Bom, vem comigo para a tela, vamos começar resolvendo cada uma das questões. Vamos para a tela. Olha só, então, como mencionei, questões da banca CESP-Sebrasp, dentro do regime próprio de previdência social, vamos falar sobre aposentadorias e pensões. Muito bem. A partir da emenda constitucional 103 de 2019, o servidor abrangido por regime próprio de previdência, servidor abrangido por regime próprio de previdência, será aposentado. Alternativa A, por incapacidade para o trabalho no cargo em que estiver investido, quando insuscetível de readaptação, hipótese em que será dispensada a realização de avaliações periódicas para a verificação da continuidade da incapacidade após 5 anos da data da concessão da aposentadoria, na forma da lei do respectivo ente federativo. Pulei aqui sem querer. Muito bem, pessoal. Olha só, a alternativa A está errada. Por quê? Porque não há previsão legal para dispensar a realização de avaliações periódicas após 5 anos da concessão. A avaliação deve permanecer, tá? Não há previsão legal para essa dispensa. Alternativa B está dizendo que poderá ser aposentado compulsoriamente com proventos proporcionais ao tempo de serviço aos 75 anos de idade na forma de lei complementar. Olha só, apesar de ser uma questão bastante polêmica, né, não se trata de tempo de serviço, trata-se de tempo de contribuição. Motivo pela qual a alternativa B foi considerada incorreta. Vamos seguir aqui, olha só. Próxima questão aqui, vamos lá. A próxima alternativa, alternativa C. Está dizendo que será aposentado compulsoriamente com proventos proporcionais ao tempo de contribuição aos 70 anos de idade na forma de lei ordinária. Ora, pessoal, está errado, né? Primeiro que é 75 anos de idade, 70 ou 75, e a lei complementar definiu 75. E não é na forma da lei ordinária, é na forma da lei complementar. Então temos 2 erros aqui na C. A D está dizendo que vai aposentar-se, pode se aposentar no regime próprio por incapacidade permanente para o trabalho, no cargo em que estiver investido, quando insuscetível de readaptação, hipótese em que será obrigatória a realização de avaliações periódicas para a verificação da continuidade das condições que ensejaram a concessão da aposentadoria, perfeito, na forma da lei do respectivo ente federativo. Alternativa corretíssima. Pode marcar D, este é o nosso gabarito, tá? Letra D. E alternativa E, por tempo de serviço aos 60 anos de idade, se mulher, e aos 65 se homem no âmbito da União, observado o tempo de contribuição e demais requisitos. Bom, primeiro, aqui não é tempo de serviço, né? Trata-se de uma aposentadoria voluntária, né? E nessa aposentadoria voluntária, a mulher se aposenta após a reforma da Previdência aos 62 anos de idade, né? E homem aos 65, por isso o erro da alternativa E. Então, o nosso gabarito para essa questão é a letra D. Todas as outras alternativas estão incorretas pelas razões mencionadas. Vamos para mais uma questão. Lembrando que essas questões aqui, elas se referem a todo o assunto que nós estudamos sobre aposentadorias, sobre pensões, tá certo? Sobre acumulação, enfim. E aqui nós estamos tratando de assunto que serve não apenas para resolver a questão, saber se acertou ou se errou. Muito mais do que isso. A resolução da questão
é uma forma de você revisar o conteúdo de forma reversa, você revisa a teoria, né, da questão para a teoria. Também é uma forma de você não só revisar, mas também consolidar o conhecimento, você verificar como a questão é cobrada em prova, enfim, são muitos os atributos que uma questão tem para fins de preparação para concurso. Vamos seguir. Mais uma questão aqui, olha só. Questão recente, diz o seguinte: acerca dos regimes próprios de previdência social, julgue o item subsecutivo. Vamos lá. Né? Voltando para a questão anterior aqui, né? 62, tá dando tudo certo aqui, ó. 62 de idade mulher, 65 homem, perfeito. Agora vamos para a próxima questão, diz: no âmbito do regime próprio de previdência social, dos servidores públicos das unidades federativas, poderão ser criadas, implementadas e concedidas quaisquer espécies de benefícios a seus segurados, desde que cada benefício instituído esteja previsto na legislação própria do respectivo ente federativo e a origem da sua fonte de custeio seja demonstrada. Ora, pessoal, essa questão está errada. Por quê? Porque para o regime próprio de previdência social não podem ser implementadas e concedidas quaisquer espécies de benefícios. Com a emenda constitucional 103 de 2019, né, lá no artigo 9º, parágrafo 2º, ficou definido que o rol de benefícios do regime próprio de previdência social fica limitado a aposentadorias e pensão por morte só. Nenhum outro benefício poderá ficar a cargo do regime próprio. Não quer dizer que outros benefícios não possam existir. Podem, mas ficam a cargos ali do próprio ente federativo. O regime próprio de previdência, após a emenda constitucional 103 de 2019, só pode ter aposentadorias e pensão por morte. Tranquilo? Então, voltando para a tela, errado. Não são quaisquer espécies, mas apenas aposentadorias e pensão por morte. Só. Ó, só aposentadorias e a pensão por morte. Seguindo, vamos que vamos. Próxima questão. No que diz respeito às reformas constitucionais realizadas em relação ao regime próprio de previdência social, julgue o item a seguir. O rol de benefícios dos regimes próprios de previdência social limita-se a salário maternidade, aposentadoria e pensão por morte. Ora, errado. Nós já aprendemos que nos regimes próprios de previdência social, após a reforma da Previdência, houve a limitação apenas a aposentadorias e a pensão por morte. O salário maternidade deve ser pago pelo próprio ente federativo respectivo, mas não fica a cargo do regime próprio. O regime próprio só tem dois grupos, né, de benefícios. As aposentadorias, né, envolve a aposentadoria por incapacidade permanente, aposentadoria voluntária, aposentadoria compulsória, né, aposentadoria especial, mas são aposentadorias e pensão por morte. Tá certo? Então tem a aposentadoria do professor, a aposentadoria da pessoa com deficiência, mas são aposentadorias e pensão por morte. O salário e maternidade não fica a cargo do regime próprio. Por isso a questão está errada. Volta para a tela. Questão incorreta. Vamos para a próxima questão. Vamos a ela. Em cada item subsequente é apresentada uma situação hipotética seguida de uma assertiva a ser julgada a respeito da Seguridade Social, da contagem recíproca do tempo de serviço e dos regimes próprios de previdência social. Vamos lá. Ronaldo, depois de ter contribuído 14 anos para o regime previdenciário do município do estado X, pediu exoneração em virtude de sua aprovação em concurso para provimento de um cargo público estadual no estado Y.
Então ele trabalhou 14 anos para o município do estado X e agora está trabalhando no estado Y. Neste ano, Ronaldo, com 65 anos de idade, completou 23 anos de efetivo exercício no serviço público do estado Y. Então, ele tem 23 anos de exercício depois que ele saiu do estado do município do estado X e foi para o estado Y. Beleza? Nesta situação, vem aqui a assertiva, embora conte agora com apenas 23 anos no serviço público estadual, está dizendo aqui, Ronaldo faz jus à aposentadoria a ser concedida pelo regime próprio de previdência do estado Y, onde exerce a sua função. Bom, ele tem 23 anos de serviço público estadual no estado Y e está dizendo que ele tem direito à aposentadoria concedida pelo regime próprio de previdência do estado Y, onde ele exerce a sua função. Vamos lá. Vamos ver se ele preencheu todos os requisitos. Ele é um homem. Então o homem tem que ter 65 anos de idade. Ele tem, tá certo? Tem que ter 25 anos de contribuição. 25 anos de contribuição. Ora, ele tem 23 anos para o estado Y, mas não tem problema. São 25 anos de contribuição no total. E ele tem os 23 do estado Y, mais 14 anos de contribuição para o município do estado X. Então veja, quanto tempo de contribuição ele tem? Ora, ele tem 23 mais 14. Ele tem 34, 35, 37. Ele tem 37 anos de contribuição. Mesmo que ele tenha apenas 23 anos de contribuição para o estado Y, ele cumpriu o requisito de ter 25 anos de contribuição? Cumpriu, porque no total ele já tem 37 anos de contribuição. Né? Ele bastaria ter 25 anos de contribuição, ele tem 37. Então ele cumpriu o requisito também aqui de tempo de contribuição. 23 mais 14. Cumpriu os 25, tá certo? Tem que ter 10 anos de serviço público. Ele tem muito mais do que 10 anos de serviço público. Tem 37 anos de serviço público. E tem que ter 5 anos no cargo em que se deu a aposentadoria. E no caso dele, ele tem 23 anos no cargo em que se deu a aposentadoria. Ou seja, alternativa corretíssima. Corretíssima. Ele cumpriu a idade, que para homem é 65, se fosse mulher seria 62 anos de idade. Cumpriu o tempo de contribuição de 25 anos de contribuição, ele tem mais de 25, ele tem 23 mais 14. Ele cumpriu os 10 anos de serviço público, tem muito mais do que os 10 anos de serviço público, e cumpriu os 5 anos no cargo em que se dará a aposentadoria. Ele tem 23. Ou seja, cumpriu tudo que tinha que cumprir, com sobra, ele pode se aposentar voluntariamente, sim, será concedida. A alternativa aqui está, a assertiva está correta. Tranquilo? Vamos para a próxima alternativa. Próxima questão, vamos para a tela. Muito bem. Mais uma questão aqui. Diz o seguinte, ó, mais uma questãozinha de 2024. Diz o seguinte: no que diz respeito às reformas constitucionais realizadas em relação ao regime próprio de previdência social, julgue o item a seguir. A concessão de aposentadoria ao servidor público federal vinculado ao regime próprio de previdência social e também de pensão por morte aos respectivos dependentes após a vigência da emenda constitucional 103 de 2019, ou seja, após a reforma da Previdência, mesmo em relação àqueles que cumpriram os requisitos para a obtenção desses benefícios, tá certo? Mesmo para quem cumpriu os requisitos para a obtenção desses benefícios, deverá observar regra de transição estabelecida na referida emenda. Não, pessoal, não precisa observar regra de transição. Por quê? Porque eles já tinham os requisitos cumpridos. Olha só, a concessão de aposentadoria, né, ou pensão por morte, após a vigência da emenda constitucional, mesmo em relação àqueles que já tinham cumprido os requisitos para a obtenção do benefício, tem que observar a regra de transição? Não.
quem já tinha cumprido os requisitos quando da vigência da emenda constitucional 103 de 2019, ele pode se aposentar pelas regras anteriores. Por quê? Porque ele já havia adquirido esse direito adquirido em períodos anteriores. Então, mesmo que ele não tivesse pleiteado ali a sua aposentadoria ou a pensão por morte, mas se o direito foi adquirido antes da vigência da emenda constitucional 103 de 2019, ele pode a ele aplicar as regras então vigentes anteriores à reforma da Previdência. As regras de transição e as regras, né, definitivas após a reforma da Previdência só se aplicam àqueles que não tinham cumprido os requisitos antes da sua vigência. Tá certo? Voltou para a tela, pessoal, né? Basta consultar ali o artigo 3º da emenda constitucional 103 de 2019. A questão está errada. Por quê? Porque se já cumpriu o requisito, não tem que observar regra de transição, mas sim a legislação anterior. Tá certo? Muito bem, pessoal. Então eu trouxe para vocês algumas questões, né, Sebrasp sobre esse assunto. Sebrasp não tem tantas questões assim sobre a parte específica de aposentadorias, né, após a reforma da Previdência, de aposentadorias e pensões do regime próprio, mas eu separei algumas questões para vocês aqui. No próximo módulo, vamos resolver ainda mais questões sobre regime próprio de Previdência. Um forte abraço, encontro vocês no próximo módulo. Até lá!